Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo. Eu já gostaria de te perguntar qual seria a maior renúncia que você deveria fazer hoje na sua vida. Se Deus tivesse que te pedir algo, o que você acha que você teria dificuldade de poder sacrificar por causa de Jesus? Eu já gostaria de ser mais ousado. Você que é pai, você que é mãe, nós teríamos coragem de fazer tudo, de nos sacrificar pelos nossos filhos, não é verdade? Então o vídeo de hoje vai falar justamente sobre esta característica de um pai que é capaz de renunciar ao que ele tem de melhor por causa de Deus. Vamos para o vídeo? Nós vamos hoje acompanhar a história tão conhecida e tão maravilhosa de um pai que, ao invés de ter que dar a sua vida para salvar o seu filho, ele tem que entregar o seu filho para demonstrar amor ao seu Deus. Nós estamos tão acostumados, a escutar essa frase do pai, da mãe que diz: eu sou capaz de sacrificar a minha vida pelo meu filho. A mãe que tira da boca, o pai que é capaz de dar tudo que tem para poder sacrificar o seu filho. Já vimos muitos filhos e o pai fazer de tudo para correr atrás daquilo que o seu filho esteja precisando. E nós vamos hoje falar de algo muito importante para a gente começar a entender o coração de Deus, porque às vezes coisas que Deus nos pede não está muito diante daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. E a história hoje é, mais uma vez, do nosso pai da fé, Abraão. Livro do Gênesis, capítulo 22. Deus põe em prova este homem, por isso é considerado o pai da fé. Abraão vai ser um grande exemplo para todos os pais nesse dia de hoje. Está no capítulo 22, versículos de 1 e seguinte. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Disse-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Deus disse: toma seu filho Isaque, o seu único, o seu querido, vai à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, no alto da montanha que vou lhe mostrar. O padre já dizia, a gente sacrificar a nossa vida por alguém que amamos é algo tão comum, porque é próprio da nossa natureza, a proteção. O pai que se sacrifica pelo seu filho, e nós vamos aprendendo que assim é a vida. Nós vamos nos sacrificando pelas pessoas que o Senhor coloca na nossa história. Vamos dando a vida, nos sacrificando. E Abraão, ele é o pai das nações, escolhido por Deus para ser um pai de uma multidão. Nós escutamos dias atrás o vídeo que nós falávamos de Sara, que de idade avançada acabou engravidando de seu filho Isaque, já na velhice, já ali está, já no momento em que era impossível, estéril, idade avançada, e que já fazia muito tempo que eles esperavam essa promessa, mas a promessa aconteceu. Pronto, até aí está muito bom. Mas por que Deus colocou Abraão à prova? Qual é o sentido? Simplesmente porque Deus queria fazer com que Abraão passasse por esse momento tão trágico da sua vida? Imagine esperar tanto tempo por uma promessa e Deus pede o sacrifício daquilo que Ele mesmo prometeu, deu, entregou. Interessante essas coisas, Deus, Ele dá e daqui a pouco Ele pede que sacrifique. A nossa vida, filhos amados, se a gente começar a olhar, ela é feita de sacrifício, de renúncia. E nós temos que estar prontos a isso. Nós temos que estar prontos a renunciar, a se sacrificar, mas no mundo que nós estamos vivendo, do qual nós escutamos, foge da dor, busca o prazer. Aonde nós escutamos a cada dia que nós temos que buscar os prazeres dessa vida, que temos que buscar o que essa vida tem para nos oferecer, num mundo cada vez mais relativizando a pessoa humana, aonde eu busco os meus próprios interesses. De repente nós estamos agora, neste momento, em 2023, ouvindo esta passagem de tantos e tantos séculos atrás, e que é o mesmo Deus, é a mesma proposta, é a mesma realidade. Deus nos pede que a gente tenha a capacidade de sacrificar. Nós precisamos aprender o mistério do sacrifício. Quando Deus pede que a gente sacrifique algo, é porque Ele já nos mostrou que de fato o sacrifício, ele tem o seu aspecto espetacular de vida. Quando Deus, Ele fala para Abraão: Abraão, me entregue, sacrifique o teu filho em holocausto. A gente vê a figura de Isaque, a gente vê a figura de Abraão, porque não se trata somente do pai que entrega o seu filho, também se trata também do filho que se deixa levar pelo seu pai. Ali Abraão, nós vamos seguir o texto e nós vamos ver que Abraão prepara a lenha para o sacrifício, para o holocausto. Abraão pega o cutelo, a faca, do qual vai sacrificar o seu filho, coloca
a lenha nas costas de Isaac. Por que é tão importante a gente se atentar a esses detalhes das Sagradas Escrituras? Porque a figura de Isaac é a figura de Cristo, Abraão a figura do pai. E a gente vê que Abraão, com mais 2 homens, 2 servos, o segue, né? Então essa é a importância daquilo que o pai é para o seu filho. Nós não somos simplesmente provedores, pois nós vivemos numa mentalidade de que basta o pai ser o provedor, basta o pai colocar as coisas em casa, basta a mãe fazer os deveres. Não. Nós precisamos entender que os pais são exemplos e modelos dos seus filhos, tanto do lado positivo como do lado negativo. A gente percebe muitas vezes os filhos herdando heranças negativas dos seus pais, manias dos seus pais, coisas horríveis dos seus pais, palavrões. Gente, é tão doído quando a gente vê pai xingando, quando vê uma mãe xingando. Até mesmo essas histerias de gritarias, de postura. Aquilo que é a postura do pai, se o filho começa a ver a postura de um pai que diante de dificuldades tem a docilidade de administrar problemas, os teus filhos vão começando a perceber como que um homem, como que uma mulher deve administrar a sua vida em momentos de tempestade. E eu quero saber como que os seus filhos têm enxergado, como tem sido o diálogo entre o esposo, a esposa, como tem sido, de fato, os encontros que vocês têm tido. Eles percebem como o papai e a mamãe tratam um ao outro, né? Esses dias eu escutei uma história muito interessante que dizia que os pais chegaram, saíram e ficaram os filhos em casa, a filhinha e o filhinho, e que foi interessante porque quando os pais chegaram, de longe já escutaram uma brigaria, como se eles estivessem brigando, estivessem falando alto. De longe, os pais, o que está acontecendo lá em casa? Os nossos filhos não estão gritando, brigando, e eles correram, quando chegaram lá, eles encontraram os seus filhos ali, puxando o cabelo um do outro, gritando. E o que aconteceu? Meus filhos tentaram separar. O que está acontecendo? Os filhos disseram: não, nós estamos aqui só brincando do papai e da mamãe. Nós estamos apenas imitando os nossos pais. Nós estamos só brincando, papai. Naquele momento eles entenderam o quão perigoso é os nossos atos. Como vocês têm tratado os momentos difíceis, até mesmo aquilo que vocês, os pais às vezes não concordam um com o outro. É tão interessante quando tem essa maturidade de falar, tem coisas que a gente não vai brigar na frente dos nossos filhos, tem coisas que a gente não vai fazer na frente dos nossos filhos. Olha o cuidado de Abraão quando pega o seu filho Isaac, Ele pega o seu filho Isaac, corta a lenha, coloca nas costas, a docilidade, dói no coração do pai, ele dói, mas ele tem que ter toda uma sensibilidade para passar algumas notícias. Tem coisas que ele não pode dizer. Se fosse um pai histérico, já ia falar, bora Isaac, porque eu tenho que te sacrificar. Não, ele tem todo um cuidado, um zelo com seu filho, porque antes agradar a Deus do que agradar aos homens. Então Abraão é um homem de muita coragem. Ele sacrificou o seu filho Isaac. Sim, no coração, em obediência a Deus, ele consumou, porque Deus viu o amor que estava no coração de Abraão. Agora a gente pode nos perguntar, nós que estamos agora acompanhando esse vídeo, será o que eu tenho feito de sacrifício para Deus? Tá ótimo, você se sacrificou pela sua família, se sacrifica pelos seus familiares, você se sacrifica por você mesmo, se sacrifica pelos teus objetivos. Quantas pessoas ficam se sacrificando, estudando de madrugada para alcançar os seus sonhos? Tudo bem, você está se sacrificando por você. Hoje tudo aquilo que é um sacrifício para nós mesmos, nós fazemos e realizamos. Às vezes a gente nem quer pagar o preço pelos nossos sonhos. Agora é a pergunta que fica a nós que estamos agora assistindo esse vídeo. Vem cá, o que você tem se sacrificado por Jesus? O que você tem se sacrificado por Deus? Às vezes, para a gente poder fazer um momento de oração, de sacrifício, de acordar um pouquinho mais cedo, a gente não tem coragem. Às vezes, para ir à Santa Missa, para ficar 1 hora com Jesus, a gente não tem coragem. A gente não tem a capacidade de se sacrificar um tempo para fazer e saber qual é a vontade de Deus. Filhos amados, se a gente não tem capacidade de sacrificar uma sexta-feira para jejuar, nós vamos estar muito perdidos nesse mundo que está nos cercar. E o sacrifício, ele é de suma importância. Deus pede o sacrifício não para te ver sofrer. Deus não quer ver o sofrimento de ninguém, mas existem sacrifícios da nossa vida que vai nos modelar para quando a vida nos exigir, a gente estar fortalecidos. Então, se você não tem feito nenhum sacrifício, ainda dá tempo. Aproveita esse momento que nós estamos partilhando. Faça o sacrifício, de estar vendo os vídeos que nós compartilhamos com você. Se você ainda não assistiu os outros vídeos com temas tão importantes, aproveite a colocar na sua vida aquilo que é essencial e comece a investir na sua própria história, na sua própria família. Não deixe de seguir este canal. Não deixe de dar aquele like
porque em breve nós vamos estar com um novo vídeo e nós queremos que você seja o primeiro a ser notificado. Chega aí na sua mão, no seu celular, e você vai ser ali agraciado. E eu peço também que você deixe o seu comentário, qual a cidade que você está falando, qual o tema que você gostaria que a gente também tocasse no nosso programa, nesse nosso canal. E nós temos muitos vídeos especiais que nós estamos preparando para você. Se inscreva na nossa página. Até o próximo vídeo.